Olá, meus irmãos, boa tarde, tudo bem? Hoje o vídeo do canal Frutificando para o Senhor, eu que vou fazer. Eu fui o idealizador desse canal há um tempo e hoje retomei ele há alguns meses com o intuito de levar essa palavra de Deus para as pessoas. Eu quero desde já agradecer as várias pessoas que têm feito vídeos, que têm me mandado, eu tenho pedido, sempre tentando falar da palavra de Deus. Então, assim, só agradecer inicialmente isso. E hoje Deus tocou no meu coração de eu trazer a palavra, então eu vou compartilhar com vocês aqui. Espero que vocês continuem se inscrevendo no canal, continuem espalhando o canal Frutificando para o Senhor, que é para abençoar mais pessoas. Então eu peço que vocês compartilhem, né? Deixem o like. Eu acho que isso aí vai ajudar a gente conseguir a crescer e alcançar cada vez mais pessoas. Então é isso que eu peço para vocês. Espero que vocês acompanhem essa palavra abençoada. Essa palavra hoje, o tema dela é como você controla as suas emoções, como você tem controlado suas emoções, né? Eu tenho pensado, Deus me deu essa palavra hoje. A gente tem muitas emoções que a gente não consegue controlar durante a vida, né? A gente tem ali atitudes, a gente tem coisas que acontecem durante o dia que a gente não sabe como lidar, né? Algumas situações que são naturais, né? Do dia a dia e internamente, dentro da família, dentro da profissão, com as amizades que a gente tem, dentro da própria igreja. Então a gente tem alguns desafios aí, né? Emocionais, vamos dizer assim. Muitas pessoas às vezes desafiam a gente com alguma palavra, com alguma atitude que você às vezes não gosta, ou que você te desafia mesmo, né? Que contradiz talvez o que você pensa. Então isso tudo faz parte de um processo que a gente tem que entender e fazer, tomar as atitudes melhores possíveis, né? Sem ofensa, sem briga, sem conflito, sempre tentando seguir o que a Bíblia diz, né? Na palavra de Deus. Então assim, temos que controlar nossas emoções de várias formas. E a Bíblia diz ali, por exemplo, lá em Provérbio 25, 28, como uma cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe controlar seus impulsos. O que ele diz ali, né? A gente tem que saber controlar o que a gente passa, né? Muitas vezes a gente está num trânsito, a pessoa te fecha com o carro, ou você às vezes está no trabalho e o seu chefe, por exemplo, te dá uma ordem que você às vezes não concorda, mas você tem que cumprir, ou dentro da família, com a esposa, com os filhos, que você tem que ter atitudes às vezes que são contrárias ao que você pensa, e mesmo assim você tem que se impor em algumas coisas, né, principalmente com os filhos. Então isso tudo a gente tem que saber aprender a lidar com isso e saber quais atitudes tomar, né? Sempre seguindo a palavra de Deus, né? Não adianta você, num momento de conflito, você falar palavras duras, né? De baixo calão, por exemplo, ou palavrões, ou ofensas que vão denegrir a imagem da pessoa que você está conversando. Então essas emoções têm que ser controladas por nós mesmos. E a Bíblia diz isso, né? Para nós controlarmos, né? Para nós sabermos como lidar nessas situações. Eu gosto muito do livro de Provérbios, que ele cita algumas coisas. Por exemplo, em 16:32, ele fala o seguinte: quem não se ira facilmente é melhor do que o herói de guerra. E quem domina o seu espírito é melhor do que aquele que conquista uma cidade. Então, assim, o que adianta a gente conquistar uma cidade, vencer a guerra, como ele está dizendo, mas com ira, com raiva, com coisas ruins no coração. Então a gente tem que saber lidar com essas coisas sem que a gente transpasse do limite de ira e raiva, né? Que são sentimentos condenados por Deus. Então, assim, em várias situações a gente tem que aprender essa forma de controle da situação, né? O autocontrole, né? Para isso, a gente precisa ter o autoconhecimento nosso, né? A gente tem que primeiro admitir como nós somos, né? Admitir a nossa vida, como a gente age na nossa vida, se a gente realmente tem um estupim mais curto, né? Se a gente tem coisas que a gente não se controla facilmente. Então isso, a primeira parte eu acho que é se reconhecer. Depois desse reconhecimento, eu acho que fica mais fácil a gente entender como mudar. E como nós vamos mudar? Através da palavra de Deus, seguindo os mandamentos de Deus. Eu acho que esse é o mais importante. A gente tentando andar na palavra e seguindo a palavra,
eu acho que a gente tem mais chances, né, de conquistar êxito no que a gente vai fazer. É fácil? Não, ninguém nunca, né, Deus nunca disse que seria fácil, né? Nós temos desafios na nossa vida a ser cumpridos. Então, assim, é muito fácil você chegar num local em que você não concorda com algumas coisas e você debater sobre isso. Então, muitas das vezes é melhor você ouvir, né, ouvir mais e falar menos, né? Até tem uma passagem também que fala sobre isso, né? Sobre você ouvir mais. Em Tiago 1, 19 a 20, fala lá: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Eu uso muito isso para mim, né, de ouvir mais do que falar. Eu ouço mais as pessoas, tanto é que eu não sou de falar muito, mas eu tento falar as coisas que são necessárias, né? Então é necessário a gente ouvir mais as pessoas, ouvir mais o que todos têm a dizer, e dentro disso você filtra, né? Você filtra o que é bom, filtra o que é ruim, e dentro disso você dá as respostas, né? Então por isso que a gente fala, tem 2 ouvidos para ouvir e uma boca para falar. Então temos que falar o que Deus quer que a gente fala, né? É lógico que toda palavra que sai da nossa boca, Deus já sabe e já colocou na nossa boca. Mas Ele também sonda o nosso coração. O nosso coração mostra, através das palavras, o que está cheio. Então, assim, essa é uma palavra que eu estou trazendo para reflexão, né, da gente controlar as nossas emoções em vários momentos, né, da vida, em casa, com a sua esposa, com o seu marido, né, na igreja, com seus colegas da igreja, né, com o seu pastor, com a sua pastora, com as pessoas que trabalham em volta de si, no seu emprego, com o seu chefe, com o seu subordinado, com aquela pessoa que somente limpa, né, a casa, como o presidente da empresa, por exemplo. A gente tem que tentar lidar com as 2 situações da mesma forma, né? Então, assim, com seus filhos, ter paciência com seus filhos, trazer a melhor educação possível. Isso tudo, como eu disse, não é fácil, mas nós temos que tentar ser diferente, tentar mostrar que nós somos superiores a isso, e através da palavra de Deus, né, da oração, da comunhão com Deus, Deus vai fortalecer a gente a controlar essas emoções. Novamente eu repito, é fácil? Não, mas nós temos que tentar, pelo menos tentar seguir a palavra de Deus, seguir os mandamentos de como é ser Cristo. Então, assim, isso tudo faz parte de um processo de estudo, de oração, de comunhão com Deus, de jejum e de várias outras coisas que toda a igreja já sabe. Então eu deixo essa palavra aqui para você refletir, a palavra de Deus que diz tudo o que a gente quer, e que a gente possa seguir, né, os mandamentos do Senhor, e que todas as pessoas possam ser alcançadas por Deus. Então essa é a minha palavra de hoje. Mais uma vez eu peço para vocês, sigam o canal Frutificando para o Senhor, espalhem a palavra de Deus e vamos divulgar, a trazer mais gente para o nosso reino, salvar mais pessoas, tá bom? Grande abraço e obrigado.